Olá, amigos, nossas saudações cordiais. Estamos aqui no primeiro seminário online do canal Lições de Amor e escolhemos como tema desses 10 dias as mulheres do Evangelho. E hoje é o 7º dia do nosso seminário e a abordagem será em torno de Maria e Marta. E a frase que escolhemos é: Senhor, se aqui estivestes, meu irmão não teria morrido. E para fazer essa belíssima abordagem, nós convidamos uma amiga muito especial, Nelma Dantas. Nelma, por favor, se apresente. Boa noite, Patrícia. Muito obrigada pelo convite. Prazer muito grande conversar com vocês sobre as valorosas mulheres do Evangelho. Eu sou Nilma Dantas e sempre, desde muito jovenzinha, me interessei pela vida de Jesus. Há muito tempo que eu sou espírita, né? Tenho trabalhado nas nossas casas aqui em Salvador. E nos últimos 12 anos estou na Fraternidade Espírita Irmã Sheila, onde faço cursos e também os trabalhos voluntários da casa, e estou iniciando nesse mister difícil, mas delicado, mas de muito retorno, que é fazer as palestras, dividir com vocês as nossas leituras. Tá? E hoje, então, como Patrícia falou, nós trataremos de episódios das irmãs Marta e Maria. Então, meus amigos, para a gente começar as abordagens, vamos convidar a todos a um momento de recolhimento, fechar os nossos olhos, elevar os nossos pensamentos ao alto, mentalizando Jesus e rogando ao nosso Senhor. Mestre amado, nós aqui te oferecemos apenas uma pequena migalhinha. É o nosso contributo para que vós possais multiplicar e saciar a fome de muitos, inclusive de nós mesmos. Nós te rogamos a sua bondade, a sua misericórdia, que recaia sobre todos nós, especialmente nesse momento sensível por que passamos. E em especial te pedimos, Senhor, abençoa a nossa querida amiga e irmã Neuma Dantas, para que ela possa ser permeável às vossas santas intuições, para que este coração evangelizado possa falar do Evangelho com todo o amor que ela tem. Que Jesus a abençoe e a proteja, e que todos nós possamos ter ouvidos de ouvir. Que o Senhor seja sempre conosco, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Por favor, meu. Primeiro, vamos fazer uma contextualização. Nasceu, integrava o Império Romano e abrangia todo o entorno do Mediterrâneo, incluindo partes da Europa, África e Ásia, somando 5 milhões de habitantes. Vemos aqui um mapa, né, daquele período, e podemos ver aqui na Judéia, onde Jesus nasceu. Vemos aqui Betânia, que é o epicentro da nossa conversa de hoje. Vemos Jericó, Jerusalém, aqui Samaria, mais acima Galileia, podemos ver Cafarnaum, Magdala, Caná, Tiberíades. Então, esse era a configuração geográfica desse período que nós vamos falar, do tempo de Jesus. Sobre os costumes focados na mulher, naquele período. A sociedade era patriarcal. O casamento era condição natural para homens e mulheres. Não se tratava de uma união romântica, mas de um acerto entre famílias. Na época de Jesus, era normal haver o consentimento da noiva. As mulheres casavam logo após a puberdade, raramente após os 15 anos. Maria era adolescente quando teve Jesus.
Os homens contraíam matrimônio mais tarde, mas sempre antes dos 25 anos. Por causa da diferença de idade entre os noivos, havia muitas viúvas jovens. A escola ficava na sinagoga e era só para meninos. Eles aprendiam a ler, escrever, fazer contas e algumas noções de geografia. A mulher não frequentava a escola. A mortalidade infantil era elevada. Metade das crianças não chegava à idade adulta. As mulheres morriam frequentemente de parto ou depois dele por falta de higiene. Também se morria muito por acidentes, epidemias e falta de assistência médica. Vamos ver por que as mulheres aparecem pouco na Bíblia. No site do curso que fiz sobre as mulheres do movimento de Jesus, no Centro de Estudos da Bíblia, eles explicam que apesar de só aparecerem homens, apóstolos e discípulos, que eram aqueles que escreviam, existiram mulheres teimosas, muitas vezes silenciosas ou silenciadas, que foram seguidoras e discípulas de Jesus e levaram a sua mensagem ao mundo. Acrescentam que na tradição judaica, as mulheres não eram nem nomeadas. Uma mulher era filha de, quando casava era esposa de, quando tinha um filho homem era mãe de, e se uma mulher já não tinha pai, era solteira ou viúva, não tinha filho varão, era chamada pelo lugar onde morava. O exemplo de Maria de Magdala, que chegou até nós como Madalena. A violência nesse período era epidêmica, não existia polícia. Logo, ninguém se arriscava na rua depois do anoitecer. Imaginamos a situação dessas mulheres anônimas em meio a esse cenário, tendo que criar filhos, alimentar e educá-los, meio que sozinhas, porque os maridos trabalhavam para sustentar a família. Então, a realidade social do local onde Jesus vivia não valorizava as mulheres. Claro, isso era um traço cultural, religioso daquelas comunidades. Assim, notamos o Testamento. Esse seminário, meus amigos, não tem a intenção de resgatá-las, até porque elas têm força espiritual e valor histórico. Pretende-se oferecer-lhes um brilho do ser feminino, sair da qualificação de apêndice para estudá-las sob o ponto de vista do reconhecimento, da autonomia e ampla valorização. Tá, vamos ver agora o núcleo dessa nossa conversa, que é a passagem descrita pelo apóstolo João, com o título A Ressurreição de Lázaro, 11, de 1 a 44. Então, vamos citar toda essa passagem. Estava então enfermo um certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e sua irmã Marta. Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento e lhe tinha enxugado os pés com os cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. E Jesus, ouvindo isso, disse: Esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ora, Jesus amava Marta, sua irmã Maria e Lázaro. Ainda assim, permaneceu por mais 2 dias no lugar onde estava, mesmo sabendo que Lázaro estava doente. Depois disso, Jesus disse aos seus discípulos: Vamos voltar para a Judeia. Os discípulos perguntaram: Mas, mestre, ainda há pouco tempo atrás os judeus queriam apedrejá-lo, e agora o Senhor quer voltar para lá? Jesus respondeu: Não há 12 horas de luz no dia. Se alguém anda de dia, não tropeça, porque pode ver com a luz que brilha nesse mundo. Mas se alguém anda de noite, tropeça, pois não há lugar para que ele possa ver. Nessas últimas frases de Jesus, nós vimos um detalhe interessante. Aqui vemos como surgiu a hora grega.
Os gregos é que desenvolveram a ideia de que o dia era dividido em 12 horas, sendo que cada hora correspondia a um duodécimo do período de luz solar. Mas sigamos. Depois de Jesus ter dito isto, acrescentou: o nosso amigo Lázaro adormeceu. Eu vou lá para acordá-lo. Os discípulos disseram: Senhor, se ele está dormindo, quer dizer que vai ficar bom. Jesus queria dizer que Lázaro tinha morrido, mas os discípulos pensaram que ele estivesse falando de sono. E realmente Jesus se referiu à enfermidade ou à morte de Lázaro como um sono. Então Jesus lhes disse claramente: Lázaro morreu. E fogo por amor de vós, de que eu lá não estivesse, para que acrediteis. Olha o desafio. Mas vamos ter com ele. Então Tomé, porque se chamava Dídimo, disse aos outros discípulos: Vamos com o mestre, assim poderemos morrer com ele. Quando Jesus chegou em Betânia, soube que Lázaro já tinha sido enterrado há 4 dias. Mas por que Jesus chegou no 4º dia? Porque entre os judeus havia a crença de que após a morte, a alma da pessoa falecida parava próxima ao corpo, querendo retornar. Daí Jesus ter planejado chegar exatamente no 4º dia, quando todas as esperanças de que voltasse à vida, que haviam se esgotado. Então, Betânia ficava a cerca de 3 quilômetros, ou 3 estádios, de Jerusalém, e muitos dos judeus tinham ido para lá confortar Marta e Maria pela morte de seu irmão. Quando Marta ouviu dizer que Jesus estava chegando, foi ao seu encontro, mas Maria ficou em casa, sentadinha. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus o concederá. E Jesus disse a ela: o seu irmão se levantará e viverá outra vez. Marta respondeu: eu sei que ele se levantará e viverá outra vez na ressurreição, no último dia. Jesus lhe disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Crês tu isso? Vejam, Jesus está falando aqui da imortalidade do ser. Só o corpo morre em suas funções orgânicas. O espírito apenas muda de dimensão, liberta-se. Marta então responde: sim, Senhor, eu creio que o Senhor é o Cristo, o Filho de Deus, que estava para vir ao mundo. Jesus então chora. Depois de ter dito isto, Marta voltou, chamou a sua irmã Maria e lhe disse em particular: o mestre está aqui, está chamando você. Ao ouvir isso, Maria levantou-se rapidamente e foi ao encontro de Jesus. Jesus ainda não tinha entrado na cidade, ele tinha ficado no lugar onde Maria o havia encontrado. Os judeus que estavam na casa de Maria para confortá-la, viram-na sair às pressas e a seguiram. Eles pensaram que ela estava indo ao túmulo para chorar. Tendo, pois, Marta chegado onde Jesus estava e vendo-o, lançou-se aos pés, dizendo-lhe: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. A mesma frase da irmã. Quando Jesus viu Maria, estava chorando e que Maria estava chorando e que os judeus que tinham vindo atrás dela também choravam, sentiu grande tristeza no coração e ficou muito perturbado. Então Jesus perguntou: onde foi que vocês o enterraram? Eles responderam: Senhor, venha e verá. E Jesus chorou. Então os judeus disseram: vejam o quanto ele o amava. Mas outros disseram: se Jesus abriu os olhos do cego, por que não impediu a morte de Lázaro? A exigência, a falta de resignação, o não conformismo, a incredulidade dos judeus está estampada nessa frase. Jesus ressuscita Lázaro. De novo, Jesus sentiu uma grande tristeza no coração e foi para o túmulo.
Era uma gruta fechada por uma grande pedra. Jesus disse: tirem a pedra. Marta, o irmão do morto, então disse: Senhor, já cheira mal, pois já faz 4 dias que ele morreu. Jesus disse a ela: eu não lhe disse que se você cresce, veria a glória de Deus? Aí, Jesus, mais uma vez, testando ali devagarinho a fé de Maria, que se mostrou incrédula como os demais. Então tiraram a pedra da entrada do túmulo. Jesus olhou para o céu e disse: Pai, obrigada pelo Senhor ter me ouvido. Eu sei que o Senhor me ouve sempre, mas digo isso para que as pessoas que estavam à minha volta não crer que o Senhor me enviou. Jesus aí também aproveita mais uma chance para dar uma outra lição, para testificar que veio do Pai Celestial. Depois de Jesus ter dito isso, chamou em voz alta: Lázaro, venha para fora. O homem que tinha morrido veio para fora. Ele tinha as mãos e os pés envolvidos em faixas de pano, e seu rosto também estava coberto por um lenço. Jesus disse ao povo: tirem os panos dele e deixem-no ir. Ouvimos então aqui toda essa narração de João e observamos os temas presentes: resignação, inconformismo, paciência, impaciência, ansiedade, tranquilidade, fé, lamentação, esperança, vários sentimentos, virtudes e defeitos presentes. Vamos à descrição dos traços de personalidade das irmãs, Marta e Maria. Marta, sempre se mostrando ansiosa, preocupada, afadigada, inquieta, foi ao encontro de Jesus. Maria, ao contrário, calma, ouvinte, ficou sentada. Depois foi ao encontro do mestre e, vendo-o, lançou-se aos seus pés chorando. Muito provavelmente, esses são os traços mais gerais de introvertido e extrovertido, com suas variações, estudadas pelo psiquiatra e psicoterapeuta suíço Carl Gustav Jung. A queixa das irmãs ao dizer: observemos, Senhor, se tu estivestes aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus tu concederá. Expressa confiança em Cristo, mas também lamentação pela morte do irmão. Assim como todo ser humano, Jesus confiava em algumas pessoas ao seu redor. E esse grupo familiar poderia ser considerado um grupo confidente. As palavras das irmãs mostram que depositavam em Jesus suas inquietações, certezas, justo pela retidão moral do Mestre, por saber que ele era o Messias. Em sociologia e psicologia social, confiança refere-se a uma expectativa de que um indivíduo, um grupo ou instituição atue de maneira esperada em uma dada situação. A situação aqui, no caso, era a morte de Lázaro. Elas esperavam que o Cristo a evitasse, daí o lamento. A lamentação de Marta e Maria sobre a morte de Lázaro. Sobre esse tema, Joana de Ângelos, através de Ivaldo, uma busca interior, nos fala sobre o assunto. Ela diz: a lamentação é um hábito negativo que deve ser combatido, em face à não justificativa dos argumentos em que se apoia. São pessoas atormentadas, que se deixam arrastar pelos temores ou atiram-se às queixas e lamentações, assim exteriorizando as tensões geradas pelas altas cargas de amargura e ressentimentos que guardam sem o esforço de se liberarem desses tóxicos destrutivos. A veneranda acrescenta que tais criaturas poderiam ser saudáveis caso se resolvessem por adotar o vício do otimismo necessário sair dessa concha da autocompaixão. Ela está falando em geral de todos nós, nos aconselhando.
Sobre esse inconformismo versus a resignação, as irmãs reclamavam de Jesus porque não veio curar Lázaro. Mas todos morrem, não é isso mesmo? Por que elas teriam esse privilégio? Perda pela morte é o título de um subcapítulo desse mesmo livro de Joana, que nos esclarece que a dor da morte é decorrente, entre outros fatores, de atavismos psicológicos, filosóficos e religiosos que não educaram o indivíduo a considerar natural a ocorrência que faz parte do processo orgânico que a vida se expressa. Também o Evangelho, segundo o Espiritismo, no capítulo 5, que traz o título Bem-aventurados os aflitos, se fosse um homem de bem, teria morrido. A respeito da inconformidade da família com a perda de jovens, o Evangelho nos questiona. Que direis de um prisioneiro que, tendo cumprido o seu tempo, continuasse na prisão, enquanto se desse a liberdade àquele que não tinha esse direito? Ficai sabendo, portanto, que a verdadeira liberdade está no despreendimento dos laços corporais e que, enquanto estáis sobre a terra, estáis cativos. Fenelon, nessa mensagem, fala das nossas limitações. Habituai-vos a não censurar aquilo que não entendeis e crede que Deus é justo em todas as coisas. Frequentemente, o que vos parece um mal é um bem, mas vossas faculdades são tão limitadas que o conjunto do grande todo escapa aos vossos sentidos obtusos. Fenelon 6, 1861. No subcapítulo 21, perda de pessoas amadas, mortes prematuras, o Evangelho nos aconselha a resignação. Criaturas humanas, é nisto que tendes necessidade de vos elevar, para compreender que o bem está normalmente onde credes ver o mal. A sábia previdência, onde credes ver a cega fatalidade do destino. Compreende-se essa dor entre aqueles que eterna. Mas vós, espíritas, sabeis que a alma vive melhor quando desembaraçada do seu envoltório material. Um outro exemplo. Medo de morrer, capítulo 2, Meu reino não é deste mundo. O título, Vida Futura. Com o Espiritismo, a vida futura não é mais um simples artigo de fé ou uma hipótese. É uma realidade material demonstrada pelos fatos, porque são as testemunhas oculares que vêm descrevê-la em todas as suas fases e ocorrências. Nós vemos isso claramente no nosso dia a dia de doutrinadores, de dialogadores, e documentado também em muitos livros, a exemplo do Céu e Inferno, de Kardec. Continuando a mensagem sobre a vida futura, lemos mais ainda. Ora, essa descrição da vida futura é de tal forma circunstanciada, são tão racionais as condições da existência, feliz ou infeliz, daqueles que nela se encontram, que se diz, apesar de tudo, que não pode ser diferente, e que lá está realmente bem representada a verdadeira justiça de Deus. Pergunto então, por que temos medo de morrer? Por que Marta e Maria não se conformaram com a morte de Lázaro? Por causa justamente dessas nossas limitações antes citadas e da falta de fé. Desse mesmo capítulo 2, outro esclarecimento no item 5, que traz o título Ponto de Vista. A ideia clara e precisa que se faz da vida futura propicia uma fé inabalável no futuro. E essa fé tem consequências imensas sobre a moralização dos homens, pois muda completamente o ponto de vista sobre o qual eles veem a vida terrena. Muda principalmente a forma como vê a morte. Não mais a teme, porque sabe que o futuro lhe reserva o definitivo
Continua o Evangelho. Só aquele que considera o futuro pode dar ao presente a importância relativa, consolando-se facilmente de seus reveses ao pensar no destino que a aguarda. Afinal, sabemos que a morte nada tem de assustadora. Não é mais a porta do nada, mas a da libertação, que abre ao exilado a morada da felicidade e da paz. Então, meus amigos, constatamos vários exemplos, várias lições que nos ensinam a fé no futuro. Os atavismos que não nos educaram para encarar a morte como uma circunstância natural da vida. A verdadeira liberdade proveniente do desprendimento dos laços corporais, o reconhecimento da continuidade da vida, o entendimento de que a alma vive melhor quando... No capítulo 28, 4, preces por aqueles que não estão mais na terra, por aqueles que amamos, pelas pessoas que tivemos afeição. Vejam o que diz a prece. Deus permitiu que tu fosses libertado primeiro. Eu não poderia lamentá-lo sem egoísmo, pois seria desejar para ti as dores e os sofrimentos da vida. Eu aguardo, então, com resignação, o momento de nosso encontro no mundo mais feliz, onde tu me precedeste. Cita, então, nesta frase, um defeito a ser entendido e corrigido, o egoísmo, e uma virtude a ser aprendida e professada, a resignação. Faltou também às irmãs queridas a paciência. Nós vemos no livro A Flores no Caminho, de Divaldo pelo Espírito Amélia Rodrigues, especificamente no capítulo 4, que tem o título Jesus e Paciência. Amélia nos diz: a ressurreição de Lázaro levantaram os ânimos contra ele, contra Jesus, e a promessa de que demoliria o templo e o reergueria em 3 dias havia chocado os que buscavam motivo para a perseguição. Em estado de espírito inquieto, o velho amigo Simão Pedro acercou-se do rabi sereno, fazendo inúmeras perguntas, a exemplo desta. Será solícito, então, não reagir nunca? Diz Pedro. Mesmo que confortados pela razão, estejamos a ponto de não suportar mais? Sem dúvida, Pedro, diz o mestre. A paciência harmoniza e reconforta, porquanto o Pai não tem pressa e prossegue trabalhando até hoje, enquanto eu também trabalho. Com paciência, a agressão passa, a dificuldade muda de lugar, o problema se resolve, o sofrimento se transfere e as incompreensões se aclaram, as lutas se pacificam e o amor triunfa. Que linda mensagem, que linda lição. Recado para todos nós que também somos Marta e Maria impacientes. Também no livro Os Prazeres da Alma, uma reflexão sobre os potenciais humanos, o Espírito Hamed, através de Francisco do Espírito Santo, compara, no capítulo sobre a paciência, o surgimento de lentas transformações e evoluções da vida na Terra com a virtude da paciência, lembrando que, por sermos racionais, deveríamos entender o grandioso espetáculo da evolução e perceber que sua perfeita estrutura orgânica resulta da paciente realização da natureza. Maria e Marta não tiveram para entender a lição do mestre. Foram impacientes. Ele desejou testar a fé. Explica aos apóstolos que a enfermidade de Lázaro não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado. Mais ainda, e fogo por amor de vós, de que eu lá não estivesse, para que acrediteis. Mas vamos ter com ele. Depois diz Marta, eu sou, diz a Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá.
Em João 11:5, encontramos a informação de que Jesus amava Marta, Maria e Lázaro. Portanto, eram realmente amigos íntimos do Mestre. Talvez as irmãs tivessem confiado nessa imagem, nessa amizade, desculpe, para cobrar do Mestre o impedimento da morte de Lázaro. Assim como todo ser humano, Jesus confiava em algumas pessoas ao seu redor dos maiores afetos. O que nós vemos é que as irmãs foram totalmente afetadas. Podemos compreender a surpresa e a dor da separação do irmão jovem, que até então se mostrava saudável. Nós ainda não tínhamos essa ideia da imortalidade do ser, dos reencontros existenciais. Vamos admitir que o sofrimento provocou essa reação nelas. Hamed nos ensina que, ao contrário, tendo paciência, a criatura não é atingida pelas inquietações ou irritabilidade, visto que se libertou do desassossego, da agitação do ego. Vamos ver, então, outra passagem do Evangelho que inclui Marta e Maria. Foi descrito por Lucas 10:38-42. E aconteceu que, indo eles a caminho, entrou numa aldeia e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços. Veio a Jesus e disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe a servir só? Dize-lhe que me ajude. E respondendo Jesus, disse: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Hamed nos alerta que precisamos aprender a habilidade paciente de equilibrar e realizar tarefas em quietude, pois a impetuosidade e a afobação podem destruir o que levamos anos para construir. No Evangelho de Lucas, o objetivo do evangelista é mostrar a importância de servir e de se lançar aos pés de Jesus. Trazemos aqui também uma explicação do padre José Luiz Queimado. Ele vai nos dizer que Marta, na realidade, não era uma pessoa brava, apressada, ou qualquer outro adjetivo já dado a ela no decorrer da história. Para começar, foi ela quem convidou o mestre para se aconchegar em sua casa, sendo totalmente fiel aos preceitos de um visitante ilustre, como Jesus. Ela estava preocupada em acolher Jesus da melhor forma possível, compreende-se, e por isso não parava nenhum instante. Lucas quer mostrar aos seus eleitores que Jesus convida todos para serem discípulos. E, neste caso, a atenção recai sobre duas mulheres do povoado de Betânia, segundo João. Marta é a imagem do discípulo ativo, que quer servir ao mestre da melhor maneira possível. E Maria é a representação do discípulo ou da discípula que ouve a palavra de Jesus. As duas maneiras de ser discípulo ou discípula devem se conjugar, conforme o padre, pois ambas as atitudes são necessárias: instruir e servir. Marta é o discípulo ou a discípula que age, mostra o movimento espontâneo do dia a dia, ou seja, assimila sua vida às lições do Evangelho. Maria é o discípulo ou a discípula que se instrui, que gosta de ler e ouvir os ensinamentos do Cristo. Então, sejamos discípulos, Maria e Marta, nos aconselha o padre José Luiz. Pessoas que trabalham
sem se cansar para a construção do reino divino. Se quisermos ser somente Marta, criaremos um ativismo sem fim, trabalhando tanto para a messe do Senhor, que nos esqueceremos do Senhor da messe. Se optarmos por ser somente Maria, viveremos num mundo distante do real, sempre esperando a vida em outro mundo. Acabaremos nos alienando da realidade humana, que é tão cara a Jesus. Vamos ver mais um episódio que encontramos as irmãs no jantar em Betânia, descrito por Mateus com o título O Jantar de Betânia, 26, 6 a 12. Em João, intitulado Maria unge com unguento os pés de Jesus, 12, 1, 8. E em Marcos, 14, 3, 9, também com o título Jantar de Betânia. Escolhemos a descrição de João. Foi, pois, Jesus, 6 dias antes da Páscoa, a Betânia, onde estava Lázaro, o que falecera e quem ressuscitara dos mortos. Fizeram-lhe, pois, uma ceia, e Marta servia, e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Então Maria, tomando uma libra de unguento, ou bálsamo de nardo puro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus e enxugou seus cabelos. Após a ressurreição de Lázaro na casa de Simão, em Betânia, nesse episódio contado por Mateus, João e Marcos, apenas João nomeia a mulher que serve como Marta, e aquela que derrama o bálsamo sobre Jesus como Maria. Mais uma vez, as irmãs estão juntas e acolhendo Jesus. Trazemos novamente a Amélia Rodrigues, que também vai narrar sobre os irmãos no livro Primícias do Reino, por Divaldo, no capítulo 16, que tem o título A Família de Betânia. E ela traz sua interpretação. Em Betânia, Lázaro e suas irmãs Marta e Maria são o atestado eloquente do amor. Sem medo dos fariseus ou das murmurações dos vizinhos tímidos e receosos, albergavam Jesus no seu lar, cercado de rosas perfumadas e construído de paredes cobertas de plantas trepadeiras. Em derredor, os cedros e pessegueiros em flor constituíam um postal formoso, do qual se destacava a casinha cúbica de largo alpendre com colunas abraçadas por ervilheira escura. Amava o Jesus, fizeram um membro da família, e recebê-lo em casa representava o engastar de uma estrela nas paredes domésticas. Também esses amigos, os quais muito amava, Jesus ofereceu os mais expressivos tesouros de luz e vida. A Lázaro, que o destacou através da amizade pura, arrancará das sombras da catalepsia. Aí vemos porque Jesus falava em sono. Meses depois, quando chega, chamado de longe pelas irmãs chorosas, ao encontrá-lo no sepulcro entre os tecidos fúnebres, ressumando miasmas. Terminada a festa das tendas em Jerusalém, Jesus e os seus necessitavam de repouso. Lázaro aguardava jovialmente o rabi e os seus à porta da casinha, risonha e franca. Paz se passa nesta casa, disse o Senhor. Paz convosco, mestre, respondeu Lázaro. As duas irmãs se apressavam em receber os visitantes, servindo-lhes água para as abluções. Marta, apressada, de novo, correu aos místeres domésticos, preparava o repasto, arrumava os leitos, dispunha a mesa, ofegante. Corre, se apressa, procura Maria, chama. O rabi narra a Lázaro os últimos acontecimentos e explana sobre o futuro. Maria senta-se-lhe aos pés e fita-o docemente, acompanhando a narrativa com um embevecimento. Maria, grita a outra, e encontrando-a reclama. Mestre,
Manda ajudar-me, enquanto me estafo, sorriu afável. Ela te importuna, sem preparar a casa para o repasto. Marta, Marta, respondeu Jesus sorrindo. Estás afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a melhor parte, a qual não lhe será dada. Qual é a melhor parte? A que Maria escolheu, esta é a parte do conhecimento. É o cabedal que ninguém tira, como dizia minha avó. Cabedal, a propósito, significa posses materiais, recursos financeiros, bens, riquezas, haveres. Por extensão, surge o termo jurídico patrimônio ou capital. Nesse caso, trata-se de recurso imaterial. Vimos novamente os adjetivos que qualificam as irmãs. Marta como ofegante, apressada e Maria como doce e calma. Continua Amélia Rodrigues a nos narrar. Enquanto Marta, desapontada, aquietou-se, o Senhor docemente narrou. Um homem casado recebeu a notícia de um rei que passaria pelo seu lar. Preparou a casa com a esposa. Quando o monarca chegou, dele acercou-se para ouvi-lo. Quem? O aprendiz, aquele mesmo papel de Marta, de Maria, desculpa. E homenageá-lo, enquanto a mulher correu a atender as pequenas tarefas. E aí, o papel de Marta. Mas o rei ali não podia ficar, e após o repasso, ligeiro partiu. Somente aquele que o escutou inteirou-se do programa do seu reinado, o que era mais importante. Jesus aí, nós vemos, que ele volta a valorizar a quietude e a busca do aprendizado e de forma figurada nos alerta que só aquele que o escuta, só aquele que segue suas lições, inteira-se do seu programa, ou seja, alcança o reino dos céus. Continuando. Desculpa-me, justificou-se Marta, são os velhos hábitos muito arraigados. Para atingir a plenitude, acrescentou o amigo, só uma coisa basta. Espírito de luta capaz de capaz de arrebentar as velhas algemas e, renovado, entregar-se totalmente às coisas do Pai Celeste. Tens razão, concordou o anfitrião. O mestre, então, fala da luta pela mudança, a famosa reforma íntima que transforma os seres através da retirada das algemas e velhos hábitos. Lembramos aqui de Paulo de Tarso, em sua luta para afastar o homem velho. Diz Gamaliel, seu mestre, a Saulo quando ele pretende voltar à sua cidade natal, a Tarso. As considerações convencionais poderiam perturbar-te agora que necessitas exterminar o homem velho, a golpes de sacrifício e disciplina. É descrito no livro Paulo Estevão, no capítulo 2, a segunda parte, na página 218. E como fazer isso? Perguntamos. Hermance do For vem a nosso socorro e nos sugere. Ao invés de ser contra o que fomos, precisamos aprender uma relação pacífica de aceitação a fim de fazer do homem velho um grande aliado no aperfeiçoamento. Em outras palavras, devemos nos harmonizar com as sombras entendidas como nossas adversárias. Lembremos, reconcilia-te depressa com teu adversário enquanto estás a caminho com ele. As nossas sombras, nossas adversárias, que não podemos entendê-la dessa forma. Isso está descrito no capítulo 10, Bem-aventurados os que são misericordiosos. Em sua narração, Amélia nos cita o Cristo. O pão, o agasalho, esclareceu Jesus, a terra nos dá. O céu estrelado
é cobertor excelente e o solo gentil é celeiro sagrado. A palavra, no entanto, é semente de vida. As preocupações sobre as coisas imediatas caracterizam a horizontalidade em que muitos se perdem, perturbados pela própria azáfama, pelo corre-corre, na luta em que se embrenha. O homem afadiga-se inutilmente e perde-se a si mesmo como se estivesse em labirinto cruel, por ignorar as diferenças capitais entre os valores imaginários e os reais. A frase, meus amigos, minhas amigas, pode muito bem justificar a crise em que vive o planeta Terra atualmente. O desconhecimento das diferenças capitais entre os valores, a troca entre os conceitos morais e éticos, imaginários e reais. Os pensamentos tidos como corretos ou incorretos pelos indivíduos ou sociedade, aqueles que guiam nosso comportamento, parece que estão equivocados. A população da Terra tem se confundido na distinção entre o certo e o errado, decididamente grave de valores. Para finalizar, eu os convido a refletir. Se todos nós somos Marta e Maria, se trazemos traços de personalidade delas, se temos os mesmos medos, crenças e esperanças, virtudes ou defeitos, o que temos feito para fortalecer nossa fé no Pai? Como temos reagido à ausência, à morte dos nossos irmãos Lázaros na vida? Obviamente, dependendo do nosso nível vibratório, com revolta, questionamentos ao poder e sabedoria de Deus, ou com resignação e fé na vida futura. O que vamos escolher? O que você escolhe? Vamos nos transportar para a festa de dedicação na Jerusalém do tempo de Jesus, descrita pelo apóstolo João, quando o mestre compara o trabalho do bom pastor, seu conhecimento e amor ao rebanho, com a confiança das ovelhas no seu condutor. Jesus responde aos judeus que o provocavam: eu e o Pai somos um. 30:10. E adiante: se não faço as obras do meu Pai, não me acrediteis. Mas se as faço e não acrediteis em mim, crede nas obras, para que conheçais e acreditais que o Pai está em mim e eu nele. Vamos fazer das nossas existências festas de dedicação, oportunidade que poderemos acreditar como ovelhas do Pai, que temos o seu carinho, que somos unos, que estamos no Pai e Ele em nós, sobretudo, que Jesus já está em nós quando nosso irmão morreu. Esse fato incontestável significa a renovação espiritual, tanto de Marta, Maria ou qualquer um de nós. Jesus nos concede a graça de morrer em corpo para viver a liberdade espiritual. Não há o que reclamar, só agradecer. Muito obrigada, meus amigos. Boa noite. Graças a Deus, então, que temos essas ideias para se debruçar sobre os livros e trazê-las, né, para a modernidade. Comparar com nós mesmos, somos eros, né? Com certeza. Então, minha amiga, por favor, você poderia fazer a nossa prece para nós encerrarmos? Senhor Jesus misericordioso, sentimos a vossa presença nesse momento, sentimos a vossa presença nesses ensinamentos, iniciativas de nos deixarmos influenciar pela sua vida, pelos seus exemplos,
pelos exemplos das valorosas mulheres que viveram convosco, que souberam aproveitar esses momentos grandiosos e se tornam exemplos e se tornam espelhos para vivermos as nossas vidas na atualidade. Agradecemos imensamente a vossa proteção, agradecemos a todas as oportunidades de nos instruirmos e de servir ao Senhor, seguindo as lições evangélicas. Então, gente, amanhã nosso seminário continua. Estejam conosco, se inscrevam no canal. Nelma, mais uma vez, nossos agradecimentos. Muito obrigada. Obrigada a você, Patrícia. Um abraço a todos. Um abraço.